Olá, amados, a paz do Senhor, estamos em mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos felizes por mais essa edição deste programa, então fique ligadinho porque nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos mais uma vez aqui no nosso programa, A Igreja Quer Saber, e queremos agradecer a todos que nos assistem, aqueles que têm enviado sugestões, perguntas. Deus abençoe, certamente tem sido de bom proveito para nós aqui no nosso programa. Quero cumprimentar aqui meu amigo pastor Edmar Oliveira, que também é pastor dirigente de uma das nossas congregações do Ministério Vila Nova, ali precisamente na Vila Alzira. Hoje nós estamos com a ausência do nosso amigo Marcel Rocha, né, mas estamos orando por ele, não está muito bem de saúde hoje, mas é uma gripezinha, uma coisa que logo vai passar. Então eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pastor Edmar. Fabiano, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, os nossos ouvintes também. É um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui participando desse programa, com a ausência do nosso amigo, nosso companheiro Marcel, né? Um abraço, Marcel, melhoras para você. Mas vamos aí, vamos tocando em frente e vamos trabalhar naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Muito bem, nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o perdão. Talvez uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é exercer o perdão. Para começar, eu gostaria de ler um texto bíblico aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É muito importante quando nós falamos sobre isso. Aliás, esse texto de Paulo aos Colossenses também reflete aquela parábola que o próprio Jesus contou. Né? Ele conta uma parábola dizendo que um certo homem chegou para o seu senhor e falou que ele tinha uma grande dívida com ele. E aquele senhor o perdoa a dívida. Quando ele sai da presença daquele senhor, ele tinha também alguém que devia para ele tinha um credor. E aquele credor implora para que ele seja perdoado também, da mesma forma que ele fez com o seu senhor. Sim. E ele simplesmente não perdoa aquela dívida dele, pelo contrário, ele até ameaça ele. Né? Alguém vê, né? Sempre tem aquele que vê as situações, vai lá e conta para aquele senhor que havia o perdoado. E ele muda a decisão que ele tinha tomado e diz o seguinte: olha, eu te perdoei, mas como você não perdoou, eu agora vou querer receber minha dívida e você vai ser preso enquanto você não pagar a sua dívida e toda a sua família. Então, pastor Edmar, com base nisso aqui que Paulo fala, com base nessa parábola de Jesus, nós podemos ter um entendimento bem interessante a respeito do perdão. Quando nós não perdoamos as ofensas com aqueles que praticam contra nós, de uma certa forma a gente anula aquilo que Cristo fez por nós, nos perdoando. Tá certo essa afirmativa? Sim, porque na verdade o texto que você leu aí em Colossenses, ele deixa isso muito claro. Que nós temos que agir à semelhança do que realmente Cristo agiu em nosso favor. Isso é algo tão interessante quando nós falamos sobre isso, porque a ideia, o conceito, a ideia de perdão é uma ideia não somente do Novo Testamento, mas está muito bem colocada também no Antigo Testamento, e ela é de fundamental importância. Quando nós falamos a respeito disso, nós temos que observar um fato que está colocado aqui, que eu achei muito interessante, o versículo que está em Salmo 85, tu és bondoso, falando sobre Deus, tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos que te invocam. Ou seja, se Deus, Ele é perdoador, se Jesus Cristo veio para também manifestar e viver essa realidade do perdão, e isso de uma forma ampla e geral, e nos dá um modelo para que nós sejamos perdoadores, então por que não perdoar? Então, é importante, é primordial nós vivermos o perdão. Porque se nós não fizermos assim, nós contrariamos princípios que são princípios do cristianismo. Inclusive, assim, quando a gente fala sobre perdão, eu vejo que nós tem duas análises que devem ser feitas em relação ao perdão, que é muito importante. João
define que deve ser confessado ao Senhor. Melhor dizendo, o Espírito Santo, né, define, e João escreve isso. Agora, com relação ao ser aqui na horizontal, os homens, né, deve-se haver perdão confessando uns aos outros também. Tiago, lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer a mesma coisa com relação à confissão. Confessai os vossos pecados, agora já não mais ao Senhor, mas uns aos outros, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Só que aqui, Tiago conclui dizendo que assim, não é com relação a perdão dos pecados para salvação. E confessai e orai para ser curado. O que nos leva a esse raciocínio? Quando nós pecamos ou estamos com alguma pendência com alguma pessoa, nós devemos confessar a essas pessoas aquilo, pedir perdão e confessar, para que a gente tire aquilo de dentro do nosso coração. Porque, na realidade, perdoar não é como algumas pessoas dizem, quem perdoa esquece. Eu não entendo que esqueça, pastor Edmar. Eu entendo que quem perdoa lembra, mas não sente mais a repulsa, não sente mais a dor, não sente mais aquela angústia dentro de si. Lembra do fato, simplesmente como um fato, e não que aquilo vai atingir mais a sua vida, né? Sim, o perdão, na verdade, Fabiana, é tão interessante que ele está ligado muito à questão da decisão, né? A pessoa ter a consciência sobre aquela situação, igual você acabou de dizer mesmo, e ela não sentir nenhum tipo de repulso, nenhum tipo de dor. Existem alguns conceitos interessantes quando nós falamos sobre essa situação, e é fundamental nós colocarmos aqui o que não é perdão. É muito interessante. Olha só, perdoar não é quando se esquece o que aquela pessoa fez contra você. Por quê? Porque se você esquecer, isso é amnésia, não é perdão. Uma outra coisa interessante é perdoar não é quando a ferida que abriram no teu coração não dói mais. O nome disso também é anestesia. Ou seja, é você lembrar desse tipo de situação, você perdoar e fazer com que uma ação do Espírito, né, claro, você em concordância, colocar isso diante de Deus, que isso não te traga mais nenhum tipo de situação. Ou seja, você lembra daquela situação, você pode lembrar que aquilo te trouxe alguma dificuldade, sim, algum tipo de ação constrangedora, mas aquilo não te atinge mais. Você consegue chegar até aquela pessoa, conversar com ele, de repente alguma situação ter que negociar com ele, mas você não deixe que aquele sentimento passado que outrora te prejudicou venha novamente te prejudicar. Isso é perdão. A semelhança disso, nós vamos observar o que Jesus fez, que é um exemplo fantástico de perdão, né? Quer dizer, mesmo estando ele na cruz, foi castigado, cuspiram, chicoteado, humilhado, mas no final da sua vida, com toda a intensidade de dor, ele tinha motivo de sobra realmente para não perdoar aqueles: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, é muito importante quando nós observamos o perdão, olhando nesses aspectos a partir do princípio de Cristo, né? Que, aliás, Jesus é o exemplo maior do perdão, né? De uma igreja, de um povo que estava perdido. Então ele vem e morre por essas pessoas, e essa é a frase que ele manifesta na cruz, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu acho interessante, pastor Edmar, que o próprio salmista, quando ele está em uma das suas orações, ele fala assim, que pede a Deus perdão até pelos pecados que ele não sabe que havia cometido, né? Porque muitas vezes nós não podemos alegar que nós não sabemos que algo é pecado e por isso nós pecamos. Até porque a Bíblia é clara em dizer, e o próprio Espírito Santo, ele vai nos lembrar, né, daquilo. Há pessoas que dizem que que o Espírito Santo nos acusa quando nós pecamos. Não, isso não existe. Na verdade, o acusador é o diabo que nos acusa daquilo que fizemos de errado. Agora, o Espírito Santo, ele vai mexer no nosso coração, vai nos ajudar a vencer esse obstáculo, vai nos ajudar a entender isso, e aí vai liberar dentro do nosso coração, nós vamos liberar dentro do nosso coração o perdão. E é interessante que quem não perdoa sofre, né? Aquela mágoa fica dentro do coração, aquela coisa fica permeando a sua vida o tempo todo. Eu vejo muitas vezes, pastor Edmar, eu trabalho muito com casais, e muitos casais dizem que perdoa.
Só que o perdão que muitas vezes eles estão manifestando, dizendo que perdoou, é lembrado toda vez que existe uma situação de raiva, de discordância no casamento, aquela pessoa lembra. Então, na realidade, não houve perdão, né? Na verdade, não houve perdão. Porque o perdão, na verdade, quando você realmente decide perdoar, você não volta mais naquele assunto, você não manifesta, não joga na cara da pessoa, você realmente se propôs na direção de Deus em perdoar. Nós estamos falando no princípio cristão. Sim. Ele se dispôs a perdoar e o Espírito de Deus vai ajudar essa pessoa justamente na questão, no exercício desse perdão. E isso é uma coisa que é importante, porque já pensou, Fabiano? Nós tivemos alguma situação que a gente chateou um com o outro. Aí de repente, porque somos seres humanos, e seres humanos como falho que somos, alguma hora ou outra a gente acaba errando em alguma coisa. Aí todas as vezes que acontecer algo, eu jogar na sua cara que de repente você, naquela falha que ficou lá atrás do passado, ou mesmo em muitas circunstâncias, às vezes, eu mencionar, se eu menciono, se eu volto de uma certa forma, eu quero mostrar para você, então, que você não mudou, que você não é digno de perdão, ou algo nesse sentido. Se eu perdoei, acabou. É uma nova caminhada, um novo princípio de relacionamento, e isso é importante nós entendermos, porque, queridos, é fundamental quando nós falamos sobre esse assunto que o que acontece? Talvez alguém errou conosco hoje. E às vezes a gente acha que a gente é o dono da razão, porque essa questão é um fato. Quando as pessoas erram com a gente acha que a gente está certo, e aí a gente quer, por tudo, aplicar uma justiça que é implacável. Mas nós esquecemos que nós somos falhos. Que daqui a pouco, lá na frente, também a gente pode errar com essa mesma pessoa, do mesmo jeito, ou até mesmo pior, e uma outra situação. Se não com ela, quem sabe a gente também já errou com outros também. Nós devemos pensar que o perdão, ele vem antes da ofensa. Se você for pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, né, de acordo com o calendário que nós temos, há mais de 2.000 anos atrás. E lá atrás ele perdoou todos aqueles que aceitarem seu perdão, né? Então, se nós pensarmos que o perdão vem antes da ofensa, nós não nos ofenderemos, por isso que Paulo está dizendo, suportai uns aos outros. E quando você suporta, não há aquela mágoa, não há aquela situação de você ter que chegar na pessoa, confessar o seu pecado e pedir perdão. Você vai suportando aquilo de uma maneira no amor, na paciência, no domínio próprio, até colocando ali o fruto do Espírito no seu coração, né? Você vai suportando aquela situação e você certamente não vai criar mágoa e nem ferida no seu coração. Eu entendo que é isso. O perdão, ele vem antes da ofensa. Porque se você praticar isso na sua vida, no seu casamento, nas circunstâncias da vida, você vai ver o tanto que é mais fácil. As feridas não serão abertas, você não será machucado e certamente quando você estiver numa situação que realmente vai requerer um momento de conversa com a pessoa que você ofendeu ou foi ofendido, terá muito mais facilidade de perdoar. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos com o comentário do pastor Edmar. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família.
bem, voltamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje o nosso tema é sobre perdão. Será que nós somos capazes de perdoar as pessoas que nos ofendem? Será que nós temos a capacidade de perdoar e verdadeiramente fazer com que aquela ofensa não faça mais diferença na nossa vida? Eu encerrei o bloco anterior, pastor Edmar, falando que o perdão ele deve vir antes da ofensa. Você trabalha muito mais com a sua vida pessoal de maneira mais tranquila quando você entende que o perdão faz parte da sua vida. Você não pode decidir apenas perdoar quando acontece algo extraordinário. Você deve ter na sua vida uma vida voltada para sempre perdoar. Se você fizer isso, você vai conseguir superar os problemas com mais facilidade. Sim, com certeza. Porque as pessoas, em muitos momentos, a gente vê a vida cristã como uma vida muito complexa e cheia de dificuldades. Humanamente falando, sim, é real. Mas quando a gente vive uma vida de oração, quando a gente procura continuamente meditar no que a Bíblia fala a respeito da vida de Cristo e daquilo que Ele nos ensinou, nós vamos entender que o perdão, na verdade, ele é um exercício contínuo, ou seja, ele faz parte da nossa vida. Porque em todas as circunstâncias e com todas as pessoas que a gente lidar no dia a dia, você acaba em algum momento tendo que exercer, sim, né, um quê de perdão. Uma expressão, uma fala, alguma situação. Então, você tem que saber relevar aquilo. Isso é um ato de perdão. Por quê, Fabiano? As pessoas são diferentes, não é? São de características diferentes. Vieram de lares diferentes, de cultura diferente. Toda essa situação são situações que a gente precisa observar. Você não pode julgar as pessoas a partir de um princípio do momento em que você está vivendo, da condição que você está. Né? Você não pode fazer isso, porque quando você faz isso, você comete exatamente o quê? Uma injustiça. É por isso que o perdão é algo interessante. Quando às vezes a pessoa fala assim, mas o fulano me ofendeu, o fulano falou isso para mim. Tá, mas você precisa observar uma série de situações e entender por que ele falou, quando aquilo aconteceu. Porque quando também nós manifestamos esse tipo de expressão e falamos indignados sobre isso, na verdade, o que acontece? Eu fiquei ofendido. E quando eu fico ofendido, o problema é maior que quem necessita realmente pedir perdão sou eu. Por quê? Porque senão aquilo vai me corroendo por dentro. Todas as vezes que eu ver a pessoa, todas as vezes que eu estiver num ambiente com essa pessoa, vendo ela perto ou distante de mim, aquilo vai me causar uma certa comoção, um certo sentimento de ira, de raiva, de chateação. Então, isso é um diagnóstico mais do que claro de que eu preciso pedir perdão. Por quê? Porque senão aquilo vai me consumindo. E isso acaba, de uma certa forma, impedindo uma ação maior do Espírito em favor da minha vida e em favor daqueles que estão à minha volta. E até mesmo na vida daquela pessoa. E, na verdade, quem não perdoa acaba adoecendo, né? Sim. A Bíblia fala que, inclusive, que para nós oferecermos a nossa oferta ao Senhor, nós temos que ter a maior cautela. Nós devemos fazer ali uma análise da consciência, e antes de oferecer a oferta, nós devemos ir resolver a pendência, sabendo que alguém tem algo contra a gente. Não é nem a gente contra alguma pessoa. Nesse texto especificamente está dizendo isso. Que se você souber que tem alguém tem uma ofensa contra você e você for oferecer a sua oferta, primeiro deixa a sua oferta, vai lá, conserta com aquela pessoa, depois venha fazer a sua oferta. Então, a falta de perdão faz com que as nossas orações não sejam recebidas diante de Deus. E é tão interessante quando a gente fala sobre essa situação de perdão, queridos, é interessante nós observarmos alguns fatos. Existem situações de perdão que nem sempre está ligado com as pessoas que estão próximas de nós. O nosso meio cristão ele é muito amplo e às vezes tem pessoas que às vezes criam mágoas em relação à nossa pessoa sem mesmo se relacionar conosco ou nos conhecer. Eu tive uma experiência em relação a isso, de um irmão de uma determinada igreja, isso há uns 3, 4 anos atrás, e eu até fiquei surpreso em relação a isso, que eu fui ministrar em um projeto de vida, e estando lá eu ministrei uma palavra falando sobre a questão da importância do perdão, de estarmos próximos, o quanto Deus realmente tem propósito nisso, para que a gente possa ser vitorioso durante o ano. E quando eu terminei essa palavra, no final, eu vi que chegando um rapaz assim meio sem graça perto de mim, eu conversando com o pastor, aí eu parei e falei, pois não, meu filho. E ele veio conversar e falou assim, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu espantei. Eu falei assim, perdão?
Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, por causa que aconteceu algumas coisas aqui na nossa igreja e devido até mesmo algumas questões de mudança de pastores, e aí, na verdade, o senhor estava envolvido no meio dessas transferências, e eu me chateei porque me disseram que a culpa do nosso pastor estar saindo era do senhor. Que o Senhor é que provocou isso, e eu fiquei com muita raiva, muita ira do Senhor, sem mesmo conhecer o Senhor. Eu falei assim, meu filho, eu falei assim, você está perdoado. Aí ali nós abraçamos, ele chorou, e eu me senti com o coração confortado, mas eu fui embora pensando, falei, meu Deus, olha como é que as situações às vezes acontecem. Em muitos momentos, nós tomamos raiva, adquirimos uma certa ira em relação a algumas pessoas, sem ao menos nós as conhecermos, por causa de palavras que outras pessoas falaram. Então nós precisamos às vezes tomar cuidado. Talvez você que está nos ouvindo nesse programa, eu quero que você preste atenção em relação a isso. Tome cuidado com aquilo que você ouve e com o sentimento que às vezes toma conta do seu coração em relação a uma pessoa, sem antes você conhecer. E você colocou algo que é importantíssimo, né? Às vezes esse problema da falta de perdão vai manifestar fisicamente nas pessoas, né? Vira uma pessoa amarga e até infeliz, por falta de perdão. Inclusive, assim, uma das coisas que mais faz com que as pessoas não perdoem é às vezes estar presa a algo do passado. Eu vejo muitos casamentos, muitos filhos, muitos pais, né, com mágoa dos filhos, com mágoa dos pais, com mágoa do marido, com mágoa da esposa, há coisas do passado. Então eu sempre digo o seguinte, problemas mal resolvidos geram enfermidade nas pessoas. E geralmente os problemas mal resolvidos estão ligados ao fato de não terem perdoado, ao fato de não terem conversado, ao fato de não terem exposto o problema para poder resolver. A falta de perdão gera esse tipo de problema. E estar preso ao passado por uma coisa que não resolveu é um problema muito sério, porque a pessoa vai sempre estar colocando na mesa esses problemas que não foram resolvidos. E às vezes as pessoas olham para as pessoas que estão em volta reivindicando o perdão delas, quando na verdade é a própria pessoa que tem que perdoar. Eu digo às vezes, pastor Edmar, em encontro de casais que tem feito por aí, que às vezes a mudança que um dos cônjuges espera do outro está nele. Então quando você muda a sua atitude, você muda o seu casamento. Quando você perdoa, você muda a situação sua. Aí você vai ver as pessoas de forma diferente. É verdade. A falta de perdão, ela muda o nosso foco, né? Muda a nossa visão. E você falou uma coisa interessante aqui agora, nessa fala sua, que é fundamental, querido. A questão de que o conceito que nós vivemos hoje, o contexto que nós estamos vivendo hoje, dificulta muito a ação do perdão, por quê? As pessoas dizem o seguinte, eu não vou me expor. É uma das coisas que, na condição de pastor que a gente vive, as pessoas mais falam, pastor, eu não vou me expor. Como se, na verdade, você pedir perdão, você confessar um pecado para alcançar o perdão, é exatamente a questão de se expor. Não é essa a condição, querido. A condição é que, na verdade, a gente precisa compreender que quando você confessa, quando você fala, quando você se liberta dessa condição, você vai conseguir viver uma vida plena em Cristo. Isso é uma coisa que é importante. E a pessoa está ligada a uma ideia atual, porque infelizmente esse contexto nosso é um contexto de mentira, de falsidade. Infelizmente tem pessoas que não são íntegras, que não são sinceras, e a gente é obrigado a falar, e a gente não pode ser mentiroso, que infelizmente existem pastores que faltam com a fidelidade. A pessoa às vezes conversa algum tipo de coisa também, e ele depois acaba não deixando aquilo em segredo, e acaba realmente fazendo a pessoa expor-se a uma questão de vergonha. Mas ainda assim, é necessário você ter pessoas confiáveis para que você realmente vá, que você abra o seu coração, que se for necessário ir a uma pessoa pedir perdão, você vá. Se for necessário você receber perdão, que você procure a ajuda de pessoas, realmente de pastores e de líderes espirituais que possam te ajudar realmente a receber o perdão. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E perdão, querido, na verdade, ser perdoado e perdoar é uma forma de confissão, é uma forma de se libertar de uma condição que está nos oprimindo.
Essa palavra que você mencionou, pastor Edmar, de uma pessoa que chegou até você para pedir perdão por algo que alguém falou, é um cuidado que se deve ter. Às vezes, a gente cria um preconceito, cria uma repulsa a determinada pessoa por ouvir alguém falar dela. Isso é muito grave. Então você cria um problema no seu coração sem saber, é uma espécie de pré-conceito em relação a determinada pessoa. Né? Já tive situações dessa também, a pessoa chegar para mim, olha, hoje eu te conheci, mas eu tinha uma visão totalmente diferente de você. E às vezes aquela visão diferente criou uma barreira, e essa barreira necessita de confissão e perdão. É muito importante quando a gente fala sobre isso, porque há uma preocupação que nós precisamos ter. Eu adquiri um certo conceito que é importante, eu acredito, pelo menos para mim, no sentido assim que, na maioria das vezes, quando você chega em alguns lugares, principalmente nas primeiras vezes, principalmente quando a gente vai tomar posse de igreja, existem alguns fatos que acontecem, que as pessoas falam assim, olha, você toma cuidado com fulano, você toma cuidado com ciclano, fulano já falou isso de você, tá? Por quê? Porque aí entra aquela questão do preconceito, principalmente quando eles começam a dar nomes e você já se sente ofendido por aquela pessoa, mesmo sem ouvir. Nós precisamos adquirir o hábito de nós mesmos conhecer as pessoas e se relacionar com elas. Né? E a partir disso daí você realmente ter o seu próprio conceito de quem aquela pessoa é. Isso é algo que é muito importante, porque, querido, talvez a pessoa que está te falando algo em relação àquela pessoa, ele tem uma boa intenção, mas com aquilo ele acaba te trazendo uma ideia totalmente errada e causando já uma sequela, uma mágoa no seu coração em relação a alguém que você nem se aproximou dela. Então essa prudência, esse cuidado em nós conhecermos realmente as pessoas, eu conhecer a pessoa, se for o caso você for vítima desse tipo de situação, você conhecer a pessoa e sentar e realmente conversar e conviver com aquela pessoa e ter o seu próprio conceito e ideia daquela pessoa, é o que é fundamental para que essas coisas possam ser sanadas, ou uma vacina para que você não entre pelo caminho, querido, da mágoa e necessite da condição da injeção do perdão. Né? É um cuidado que nós precisamos ter. O perdão é o antídoto, né? Exato. Se você não é feliz, não está sendo feliz, talvez falte perdão na sua vida. O perdão é a graça de Deus manifesta na nossa vida. Então nós devemos também manifestar a graça de Deus através do perdão. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa hoje, a Igreja Quer Saber. Nós falamos sobre o perdão. Quero agradecer aqui a presença do pastor Edmar, meu amigo. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. E é isso, né? Vamos continuar aqui falando sobre esses assuntos e trazendo conhecimento para você. Deus abençoe, pastor Edmar. Deus abençoe também, pastor Fabiano. Quero aproveitar esse momento e agradecer ao nosso pastor presente, pastor Josué, que nos concede sempre a oportunidade de estar somando aqui com você nesse programa. Mandar um abraço aqui também à minha igreja, lá da Vila Alzira, os irmãos que sempre nos acompanham, a minha esposa e aos meus 2 filhos, Vinícius e Giovana, que nós amamos muito. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe todos os nossos irmãos do Ministério Vila Nova, a minha família, minha esposa, minhas filhas. Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.